Nós te adoramos, Senhor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, mais que uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, mais que uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja em cada coração, amém? Foi um privilégio poder pular o carnaval ao lado da meninada dessa igreja, literalmente pular o carnaval, né? E saímos do outro lado consagrados, abençoados pelo nosso Senhor Jesus. Foi tempo bacana, tempo onde nós pudemos descobrir um pouco mais da nossa identidade, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Estava ali sentado durante o louvor, durante a ministração que foi feita, eu estava lembrando há muitos anos atrás, pastor João ainda pastoreando a igreja, Conjunto Vox cantando. Mas foi ontem isso, e eu já tenho mais de 40, absurdo, né? O pastor perguntou quantos já tinha sido abençoado com a vida da UMP, um montão de gente abaixou a mão, né, pastor? Eu sei como é que é isso, eu me lembro daqueles idos áureos de outrora. Agora a gente tem que conviver com a realidade. O Tiago estava recebendo ali agora e falando do cabelo dos meus meninos, e perguntando se papai tinha cabelo. Eles falaram: não, papai não tem cabelo, papai tem careca. É a realidade que a gente tem que conviver e agradecer, né? Estava até brincando hoje que não é a careca, é a minha testa que cresceu um pouquinho e está quase chegando na nuca já, né? Então, tem que frear aí esse crescimento. Querido, é muito bom poder estar aqui, é muito bom poder falar para a igreja nesses 55 anos de UMP. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração, tenho certeza que o Senhor tem um desafio para a vida dessa igreja. Estava namorando aquela imagem ali e tentando discernir o que foi na cabeça, né, das pessoas que a fizeram, a cruz, a igreja, a cidade. É bem isso mesmo, bem nessa sequência
que o Senhor faz a sua obra na minha vida, na sua vida e na vida da cidade. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versos 36, apenas o verso 36. Vamos orar antes de ler a palavra de Deus. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Deus. Somos gratos pelo rico privilégio, Pai, de poder estar mais um domingo na sua casa. Obrigado, Deus. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores, mas o fato de estar aqui mostra a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia e o seu incansável trabalho, Deus, de nos procurar, de nos achar, de nos envolver e de nos trazer para perto do Senhor. Fica conosco, Deus. Fala ao nosso coração. Nosso coração tem fome, nosso coração tem sede, nosso coração precisa ouvir a tua voz. E nós estamos aqui, Deus, curvados diante da tua presença, curvados diante da tua grandeza, e dizendo que sem o Senhor, a nossa vida não tem razão de ser. Sem o Senhor, a nossa história é interrompida. Sem o Senhor, Deus, falta um pedaço da gente. Obrigado, Deus, porque por saber de todo esse sentimento, o Senhor se dignou a descer do céu e a morrer no nosso lugar, com amor excomunal, Deus, que não mediu consequências. Nós somos gratos por tudo isso. E pedimos, Deus, que o teu amor fale ao nosso coração nessa noite, através da tua palavra. Obrigado, Deus, pelos meninos que estiveram conosco ali no acampamento. Obrigado por aqueles momentos tão gostosos, Deus, em que o Senhor pôde falar e tratar o nosso coração. Obrigado pela generosidade do Alisson que nos convidou, pelo amor do pastor Honório. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido generoso na vida dessa igreja com esses homens de Deus. Que eles possam, assim como Davi, Deus, servir essa igreja e ser bênção na vida dela. Nós te louvamos agradecidos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Me perdoe, irmãos, eu estava ontem num jantar da família da nossa congregação, e um dos intuitos desse jantar é a confraternização, né, o relacionamento. E aí a gente começou a tocar violão e cantar, eram umas 7h30, paramos às 11 da noite, e a minha voz foi embora. Só vim lembrar que eu ia pregar hoje, né, aí já era tarde. Então, os irmãos me perdoam aí, a rouquidão, perdoe a falha de alguma palavra. O importante é que o Espírito Santo há de falar no nosso coração, amém? A palavra de Deus diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme os desígnios de Deus, adormeceu e foi para junto dos seus pais e viu a corrupção. Amém, apenas esse versículo. Tendo Davi servido a sua geração, segundo os desígnios de Deus, morreu. Foi sepultado junto com seus pais, e o seu corpo se decompôs. É isso que diz a palavra de Deus. Aliás, a ênfase desse texto é exatamente no decompôs, para mostrar a glória da ressurreição de Jesus. Amém? Mas queridos, eu queria falar com vocês sobre a nossa geração. A nossa geração, irmãos, é algo que tem sido estudado muito, e é algo que Deus tem tocado especialmente no meu coração, a ponto de depois de velho eu voltar a fazer um vestibular e entrar numa faculdade de novo. Agora em abril eu começo a estudar sociologia. Simplesmente, bom Rick, bom te ver. A gente combinou no acampamento de estar junto congregando, a Deus dando a oportunidade aí. Eu estava no acampamento, o Rick e outro, e aí a gente falou: rapaz, nós precisamos cultuar junto, é verdade. Ele falou: mas domingo, quem sabe, e deu certo. Deus abençoe, querido. Porque, na verdade, irmãos, nós temos essa matéria no seminário, nós temos sociologia, temos filosofia, temos psicologia, temos um montão de logia, né? Só que a gente tem essa matéria no prisma teológico do seminário.
E eu queria alguma coisa mais engendrado na sociedade, alguma coisa que tivesse mais a cara da sociedade. E eu falei, rapaz, eu vou fazer de novo uma faculdade, apenas para ver com a ótica do curso, como é que eles estão lidando com a desenvoltura, com o desenvolvimento dessa sociedade que a gente vive. Porque essa nossa sociedade é uma sociedade que está meio sem rumo. As coisas acontecem numa velocidade absoluta, assim, absurda. E quando a gente vê, se você parar, você é engolido pela enxurrada. E eu fico pensando, o que está acontecendo com a gente? Será que a nossa igreja tem lido isso? E é com muita tristeza que eu tenho lido alguns autores que dizem que nós somos uma igreja na cidade, mas com a mente rural. Com a mente lá da roça, nada contra a roça, irmãos, mas sem perceber o dinamismo da sociedade que nós estamos inseridos. E às vezes nós não estamos aptos para servir a sociedade em que Deus nos inseriu. E eu fico pensando se às vezes nós estamos tão perdidos quanto os outros a nível de atualização, ou se o Espírito Santo faz os upgrades de vez em quando, fazendo com que a gente esteja atualizado. A verdade é que a gente tem algumas considerações. Por exemplo, meu pai era um rapaz que foi criado na roça, e ele falava com muito orgulho que com 7 anos ele estava trabalhando, e de vez em quando ele vacilava, e o pai dele dava uma enxadada na cabeça dele para ele acordar. Né? E ele falava isso assim com uma coisa que fosse uma vantagem, né? Ele dizia assim, meu pai quando pedia alguma coisa, e se nós não tivéssemos escutado o que ele tinha pedido, você ia com qualquer coisa na mão, e ele dizia, rapaz, eu não pedi, não foi isso, não foi outra coisa. Porque se você chegasse lá de mão vazia, você tomava um cascudo. Né? Então, isso para ele era tipo assim, eu percebi como é que era meu pai, li e me atualizei. Só que eu, irmãos, eu olho para o jeito que eu fui criado, da maneira que meu pai achava, e eu louvo a Deus porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Você não pode dar aquilo que você não tem. Né? Se eu pedir para o pastor Honório agora 3 mil reais emprestado, no bolso dele não vai ter. Mas se eu falar para ele pagar a pizza depois do culto, fica mais fácil, não fica, pastor? Mas os 3 mil vai ficar difícil, porque você só pode dar aquilo que você tem. E meu pai, com muito orgulho, deu aquilo que ele tinha. Só que quando eu olho para o meu filho, eu não tenho coragem de reproduzir nele a educação que meu pai me deu. Então eu fico pensando, irmãos, será que nós estamos fazendo certo? Será que nós estamos nos contextualizando? Será que a palavra de Deus tem feito eco nessa nossa geração? Porque ela só vai fazer através da gente. E às vezes a gente não entende isso, às vezes a gente não assimila essas coisas. E eu queria dizer para você, queridos, que a primeira coisa que a gente tem que perceber nesse texto é que a gente só vai alcançar essa geração com serviço. A Bíblia fala que Davi serviu a sua geração. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, que as pessoas estão cansadas de ouvir o Evangelho, elas querem ver o Evangelho. Elas cansaram de ouvir, elas querem ver. E como é que elas vão ver isso? Aliás, o Ricardo Agreste, um professor nosso do seminário, ele tinha uma teoria que à primeira vista a gente ficava meio com o pé atrás, e ele dizia assim, primeiro a pessoa se converte a você, depois a Jesus. Estranho isso, como é que é isso, pastor? Falei, rapaz, essa pessoa convive com você. Quando você fala do amor de Deus, quando você fala da grandeza de Deus, quando você fala do resgate de Deus, ela não tem como medir isso, como mensurar isso. Mas ela é capaz de ler isso na sua vida. E quando ela lê isso na sua vida, ela assimila isso. Até que então ela passa para Jesus. Mas primeiro ela se converte a você. Então, irmãos, essa geração que a gente está vivendo agora é uma geração que é diferente da geração do meu pai, é diferente da minha geração. E a gente tem que se atualizar, tem que contextualizar. Só para vocês terem uma ideia, na minha geração, e eu falo isso com muito pesar, porque parece que eu sou mais velho do que eu sou, mas a verdade é que, na minha geração, quem fazia ação social eram os espíritas. Os espíritas faziam ação social porque entendiam que a sua salvação era pelas obras. Né? Tomar lá da cá, vou fazer minha parte, tenho lá no céu qualquer coisa de respaldo. Só que essa geração, ela é uma geração sensível. E ela começou a ler as necessidades. E sabe o que eles fizeram? Criaram ONGs.
E essas ONGs fazem exatamente isso. Cada ONG atuando num setor da sociedade e suprindo uma necessidade. E a igreja vendo e dizendo, rapaz, esse negócio é estranho, hein? Esse negócio de ONG, isso eu não sei não, hein? Na Bíblia não tem ONG, né? Ninguém teve essa brilhante ideia. Então, como é que a gente faz para contextualizar isso? E a gente fica meio de fora. Sou apaixonado, irmãos, pelo trabalho do pastor Antônio Carlos, um pastor presbiteriano, chamado Rio de Paz. Alguém já ouviu falar? Dessa ONG lá do Rio de Janeiro, Rio de Paz. É um pastor e uma igreja, porque o pastor ele apenas dissemina a ideia. A igreja compra ou não a ideia e entra ou não no ministério. Absorve ou não a verdade. Eu gosto muito de vê-lo pregar e eu gosto das orações dele. A oração dele é aquela oração que faz a leitura da igreja. Ele diz, Deus, eu te louvo. Não pelo meu ministério, mas pela vida dessa igreja. Essa igreja é mãe de 2 seminários. Essa igreja é mãe de 5 igrejas. E ele sai falando na oração as coisas que a igreja comprou a ideia e fez. E é uma igreja, irmãos, que é envolvida com essa ONG chamada Rio de Paz. E quando tem alguma coisa acontecendo no Rio, eles vão para a rua mesmo. E eles pregam a palavra com a vida. Por quê? Porque essa geração é uma geração que quer ver Cristo atuar através da minha vida, através da sua vida. E às vezes, nós preferimos o nosso mundinho. Às vezes nós preferimos, o conforto da nossa igreja. E às vezes a gente faz aquela oração bem deslavada, dizendo, Deus, eis-me aqui, envia o meu irmão. Empurra mesmo o irmão, para que o irmão vá e você fica olhando Deus fazer na vida dele alguma coisa que era para fazer na sua e você não deu brecha para que o Espírito Santo faça isso. Então, queridos, eu queria dizer para você que essa geração é uma geração que só vai acreditar numa igreja que arregaçou as mangas e que deu a cara a tapa, e que foi para a rua, e que fez a diferença. É impossível, irmãos, é interessante isso, porque antigamente nós ficávamos satisfeitos de saber que você convidou alguém do seu trabalho para ir para a igreja, era o suficiente para você dizer assim, evangelizei uma pessoa essa semana. Evangelizei uma pessoa, só que hoje é diferente. Hoje a pessoa diz assim, rapaz, eu estou querendo largar meu marido, o que você acha? E você é mulher de Deus, você vai falar o que para ela? Vamos na minha igreja no próximo domingo? Ela quer largar o marido hoje, ela não quer nem voltar para casa. Se você não tiver sintonizado na cruz, irmão, se não tiver debaixo da graça de Deus, você ajuda ela a fazer a mala, para ela mudar mesmo. Vai dizer, seu marido não vale nada mesmo, você vai fazer isso tarde, irmã. Então, queridos, eu queria dizer para você, queridos, que o texto nos ensina que Davi serviu a presente geração, a geração em que ele vivia. Então, só é possível fazer isso se você servir. Segunda coisa que eu vejo nesse texto, queridos, é que ele não serviu com os desejos do seu coração. Ele não serviu da maneira que ele achava que era certa. A palavra de Deus diz que ele serviu segundo os desígnios de Deus. Como é bom você saber que você não é nada. Como é gostoso você ter a consciência de que você não é nada. E de que se não fosse a graça de Deus sobre a sua vida, você ainda seria pior do que você já é hoje. Mas como a graça de Deus te alcançou, você pode louvar a Deus. Os desígnios de Deus, irmãos, é a vontade de Deus que pauta, nos orienta a fazer aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. Eu fico pensando que a igreja que a gente acostumou a conviver hoje, e eu vou dizer uma coisa para você, eu vejo cada coisa, rapaz, eu vejo cada coisa, eu fico triste, fico muito triste. Eu venho de uma família que tem a sua origem na igreja pentecostal, e o único que desviou foi eu, fui para a igreja presbiteriana, né? Eu sou chamado a ovelha negra da família, né? O que não tem o Espírito Santo de Deus, né? Mas, irmãos, eu vou falar a verdade para você, de vez em quando eu fico vendo os vídeos que eles vão nas conferências, e uma coisa que dá muita tristeza no meu coração é ver, às vezes, na frente do altar, da tribuna aqui, do púlpito, uma arca da aliança, né? Uma réplica da arca da aliança.
né? E eu fico pensando, eu falo, meu Deus, como é que pode isso? Como é que é possível isso? E eu fico pensando, irmãos, existem muitas igrejas hoje que se Jesus chegasse, ele ia ter que rever os seus conceitos, senão ele não ia poder fazer parte da membresia daquela denominação. Porque eles são tão senhores da verdade, são tão senhores das coisas certas, que Jesus fica pequenininho perto deles. Aliás, existem projetos de igrejas que o Espírito Santo mais atrapalha do que ajuda. O Espírito Santo, se entrar no negócio, desanda. Né? Porque eles estão tão cheios de técnicas, tão cheios de dados, que fica assim, o Espírito Santo fica falando, o que eu estou fazendo aqui? Você já tem tudo, não precisa de mim não. Deixa eu trabalhar com aqueles que não precisam, aqueles que não estão dentro da igreja. Eu estava conversando, muita tristeza no meu coração, há uns 2 meses atrás, com a minha avó. E a minha avó estava dizendo que ela estava muito animada, que ela estava participando de uma campanha. E a campanha dela era a campanha das muralhas de Jericó. Minto. Essa é outra. Ela estava participando da campanha dos 7 mergulhos do Rio Jordão. Eu falei, mas vó, mas como é que é isso, vó? Ela falou, filho, você nunca leu o texto de Naamã? Eu falei, já, vó, já li o texto. Então, Naamã foi curado depois de 7 mergulhos? Eu falei, foi mesmo, está lá, está na Bíblia. Falou, então, eu estou fazendo parte, nós e as irmãs, nós vamos lá toda sexta-feira. E nós faz um culto, e no final nós vai dar os 7 mergulhos da vitória. Falei, vó, mas pelo amor de Deus, vó, como é que isso funciona, vó? Porque se a senhora for ler o texto bíblico, como é que é? Vó, você pega um envelope, você põe lá os pedidos que você quer. Aquilo que você está precisando demais da conta, e você deixa lá no altar, e você vai participando das sextas-feiras. E quando der na última sexta-feira, que você vai dar os mergulhos, e aí você apresenta lá. Eu falei, vó, mas no texto não tinha nada disso, vó, de pedido. Né? Aliás, a minha leitura do texto é que aquele mergulhar do rio era para quebrar Naamã, que Naamã estava muito senhor de si. Aliás, ele fala no texto assim, eu pensava. O ruim do crente é esse negócio de pensar, né? Tem aquela frase muito sábia para os adolescentes, funciona muito, quem pensa não casa, quem casa não pensa, né? O negócio de pensar é perigoso, não casa mesmo. Por isso tem muita exageração, fica até mais tarde. Mas o interessante é que ele fala assim, eu pensava que quando eu chegasse aqui, o profeta ia sair, o profeta ia me receber. O profeta ia perguntar o que eu queria, eu ia dizer para ele o que eu queria. E ele ia pôr a mão na lepra, ia orar, e a lepra ia ser restaurada. E você já imagina, você já percebeu, irmãos, que isso acontece na minha e na sua igreja. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade e ela começa a construir um cenário na sua cabeça. Vamos pegar uma ideia aqui, a mãe criou o filho na igreja e de repente as má companhias fez com que o menino desviasse. E agora o menino está envolvido com gente da pesada e começou a usar droga. E aí essa mãe começa a orar e fala, Jesus, tem misericórdia do meu filho, Pai. Eu criei filho, foi para povoar o céu, não foi para encher o inferno não, Pai. E ela começa a orar. E ela começa a criar uma imagem, né, na cabeça, assim, vai dando aquelas ideias, aqueles insights. E ela fala assim, rapaz, hoje eu vou na escola dominical. E está orando. Hoje eu vou na escola dominical e vou convidar o pastor para almoçar em casa. Convido o pastor para almoçar em casa, na hora do almoço, meu filho vai estar presente, aquela mesa gostosa, nós comendo ali, brincando. O pastor chama ele para ir para o culto à noite, ele topa e vai. Chega no culto, é aniversário da mocidade. O culto está uma bênção, e o negócio para cá e para lá, e olha que coisa boa, de repente o pastor faz um apelo, mesmo na igreja presbiteriana, e o menino vem para frente de braço erguido, ó, coisa boa. E aí, irmãos, ela não só orou e não só pensou, ela já programou, vai ser daquele jeito. E aí ela chega na escola dominical, ela dá um abraço no pastor e fala, pastor, só vai almoçar hoje aonde? Vai almoçar na minha casa, pastor, já com segundas intenções. Pastor, coitado, sem saber de nada, vai. Está lá, nem está sabendo a roubada que ele está se metendo, né? Aí vai chegando, está dando a hora do almoço, o menino não chega, né? E dá meio-dia e meio, dá 1 hora, o menino não chega, aí a mãe com aquela cara sem graça, sorriso amarelo. Disse, pastor, vamos almoçando, daqui a pouco ele chega, chove desse jeito, né? Chove assim, não liga para a hora. Vamos almoçando. E aí no meio do almoço ela recebe um telefonema.
telefonema é da polícia. E fala assim, seu filho está preso. Seu filho está preso. Aí ela já joga a culpa em Deus, né? Ela joga, peraí, Jesus, mas nós não tinha combinado, não era outra coisa? Nós tinha combinado outra coisa. Ele ia estar no almoço, agora preso? Como assim preso? E aí a pessoa já se frustra, tudo porque ela pensou que tinha que ser daquele jeito. E a gente não tem coragem de submergir ou de colocar debaixo da vontade de Deus os nossos sonhos, os nossos planos. E o engraçado é que lá na cadeia, longe de papai, longe de mamãe, tem uma Bíblia. Irmão, se tem um lugar que tem uma Bíblia em toda a cela, chama cadeia. Eu digo isso porque eu faço trabalho toda quinta-feira. Mesmo. Aí lá ele vai olhar para a Bíblia vai olhar para ele, ele vai lembrar que ele lia a Bíblia lá na igreja. E agora ele está na cadeia. E ele vai começar a ler a Bíblia e vai chorar. E vai quebrantar o coração. E depois, quando ele sair, ele é de Jesus. Está entendendo, irmãos? Não é do nosso jeito. Não é da nossa vontade. O Espírito Santo ainda é soberano. A sua vontade ainda é absoluta. E nós ainda somos servos e não senhores. Mas a verdade, irmãos, é que nós estamos tão acostumados com o sagrado, que Jesus é my brother, né? My friend. Eu e Jesus, nós é truta. Não dá, irmãos. Esse evangelho de oba-oba não dá. A Bíblia diz que Davi serviu a sua geração e foi uma bênção, mas segundo os desígnios de Deus. Eu costumo dizer que a gente tem que preservar o evangelho. O evangelho é como essa planta. É o que tem valor aqui. É a planta. O vaso, esse aqui é preto, mas podia ser um branco, não podia? Podia ser um rosinho, um lilás, um de vidro. Então a forma não é tão relevante, mas a essência, os desígnios de Deus, a planta, essa tem que ser preservada. Essa é a palavra de Deus. Então, irmãos, não dá para a gente fazer barganha e nem vender o evangelho a qualquer preço, porque custou um preço muito alto, irmãos. Custou a vida de Jesus Cristo. O homem perfeito, que por amor se esvaziou para que pudesse andar entre a gente, entendesse o que vai no meu e no seu coração e ser uma bênção, a ponto de dar a sua vida por mim e por você. Queridos, agora vem a notícia triste desse sermão. E a notícia triste desse sermão, irmãos, é que a gente só pode servir uma geração, né? A gente não é espírita, não acredita que vai voltar, então a gente tem que fazer o melhor e tem que fazer agora. Tem que fazer o melhor e fazer agora. Sabe por quê? Eu não sei se você sabe, mas você vai morrer, querido. É uma notícia que eu sei que não é bom falar assim de primeira, é bom a gente arrodear o toco, né? Mas é verdade. Aliás, irmãos, eu estou indo para Araxá depois do culto, eu nem sei se eu chego lá. O desejo do meu coração é chegar lá, dormir. Mas eu sei, eu posso dizer para você com certeza que eu vou chegar em casa. Alguém pode dizer? Levanta a mão, só que você tem certeza que vai para casa hoje. Está entendendo? A gente só sabe que o fato de estar respirando é graça, amor e bondade de Deus. Não é isso? Então, querido, nós só temos essa geração para servir. Nós só temos o hoje. E eu queria dizer para você com muita tristeza, que o lugar em que estão os melhores projetos, o lugar onde estão as melhores músicas, os melhores livros, chama-se cemitério. Pessoas que pensaram, que sonharam e que morreram sem fazer nada. Sem fazer nada. Aliás, eu gosto muito de uma fala do Thomas Edison, quando ele foi ser condecorado na Casa Branca. E o presidente tentando, assim, dar uma realçada no momento, disse para esse rapaz, você não sabe como é bom ter um compatriota como você, recebendo um prêmio desse, e saber que
todas essas invenções saiu da sua cabeça? Ele disse: senhor presidente, o senhor me permite? Eu queria dizer que não é verdade isso não. O metade tomou um... Como assim? Pô, na verdade, mais da metade eu peguei emprestada, que eles não iam fazer nada com a ideia que eles tinham. Eles tinham ideia muito boa, mas nunca ia sair da ideia. Então eles me contaram a ideia, eu peguei emprestada e fiz mesmo. Então, queridos, essa é a nossa geração. O tempo é hoje. E nós temos que ler essa geração. E nós temos que agir e ser bênção nessa geração. Eu queria passar um vídeo agora. E logo depois desse vídeo a gente conclui aquilo que a gente veio falar. Tá bom? Preste muita atenção nesse vídeo, querido.อย่าปล่อยให้หนูหลุดมือไปนะคะ You're losing us. Нам поможете? आप हमें खो रहे हो
You're using us. Ви нам допоможете? 우리 잃어먹으면 안 돼. Не теряйте нас. Somos la esperanza de la iglesia. Uns also believe. ได้โปรดช่วยผมนะครับ No nos pierdan. Don't leave us. Quantos já tinham visto esse vídeo antes? Pessoal que teve ontem, né? Fiquei sabendo. Esse pessoal fica roubando minha ideia. Na verdade, queridos, quando eu estava preparando o sermão, esse vídeo era para ter passado lá no acampamento. E eu tinha recebido esse vídeo por uma irmã da igreja que falou: pastor, eu assisti esse vídeo e meu coração cortou. E eu queria que a gente pensasse, o que a gente pode fazer para poder combater essa realidade. E essa é a pergunta que eu faço para vocês, queridos. Estava ontem assistindo o canal Combate, e alguns gringos que estão fazendo um estágio aqui no Brasil, de luta de artes marciais, e o rapaz levando ele num campo de treinamento na favela, e dizendo assim: pois é, aqui a gente trabalha com média de 700 crianças por dia, porque lá em cima no morro, o herói para ele é o traficante. Lá em cima. É o cara que abre as portas para ele, é o cara que escuta eles, é o cara que põe um revólver na mão deles, é um cara que mostra para ele que o que é dele, ele tem que ir lá tomar. E aqui embaixo a gente faz um trabalho diferente. A gente traz os meninos para cá e diz que eles têm que aprender com pessoas que aprenderam a dar valor à vida, a respeitar o próximo, e se quiser uma carreira promissora, suar muito, malhar muito e ser muito sério naquilo que se faz. A minha pergunta é: qual é a resposta que a gente vai dar para um vídeo como esse? Vocês acreditam naquelas estimativas? Sim ou não? Acredita? E você acredita também que muitas das vezes o cultinho infantil que a gente faz na igreja é só para a gente poder ouvir o pregador sem ter uma criança perturbando do lado? Então você manda lá para uma salinha, às vezes nem prepara um material, às vezes nem, sabe, nem dá aquele material que é necessário, a gente fala, no final do culto a gente pega. Bom seria se pudesse já chegar na igreja e já dar o menininho lá para a mão no monitor. Mas nós temos que aguentar os moleques até a hora do louvor, já. Oh, meu Deus do céu. Então, queridos, eu gostaria que a gente pensasse. A gente tem que servir essa geração. Porque se não servir agora, amanhã pode ser tarde demais. E a gente vai simplesmente ver os resultados que a gente orou tanto para que não acontecesse. Então, queridos, muito mais do que orar, vamos servir. Vamos fazer como Davi, vamos servir essa geração segundo os desígnios de Deus. E eu tenho certeza que a graça do Senhor vai nos alcançar, nos orientar e trabalhar a nossa vida. Muito obrigado, querido.